o Partido Frelimo e o Sr. Chapo têm que reconhecer algumas coisas. Número 1, o Chapo tem que reconhecer que ele não ganhou as eleições. E a minha pergunta é, será que ele vai conseguir fazer isso? Essa é a primeira questão. Será que ele vai ser humilde o suficiente? Então, chamar ele de crente. E se ele é crente, na verdade, ele tem que se reconhecer. Agora, não é preciso ser inteligente para chegar a essa conclusão. Agora, aqui ele está entre a espada e a parede. Queremos ver o tal Jesus que ele diz que ele acredita nele. Quando ele diz que ele faz orações, eu lembro na campanha, quando ele disse que ele fazia orações para Deus lhe dar sabedoria. Está aqui agora um profeta para falar para ti, ouviu? Está aqui o que Deus tem para dizer. O que Deus tem para dizer é que o Senhor não ganhou as eleições, o Senhor Daniel Chapo. Então é a primeira coisa que ele tem que se arrepender dela. Como é que nós sabemos disso? Já passam 2 meses e pouco desde que ele entrou no poder. Ainda não saiu para a rua para conversar com o povo. Isso é uma prova que qualquer bebê compreende. Por que todas essas manifestações que aconteceram, eles atacaram se não eram violentas? Então quem é o violento? Quem é o verdadeiro vândalo? O vândalo não são esses miúdos. O vândalo é a própria polícia. O vândalo é o próprio governo que está a provocar. Quem está a matar as pessoas é o governo, não são as pessoas. E nós estamos constantemente ainda a defender essas atrocidades, essas injustiças que estão a acontecer. E estamos a dizer, essas pessoas que morreram, mais de 600 pessoas que morreram a lutar pela justiça eleitoral, vamos enterrar. Além de líderes religiosos, eu preferia líderes íntegros. Líderes íntegros. Porque o facto de alguém ser líder religioso não quer dizer nada. Temos pessoas que não são líderes religiosos, mas são íntegros. Mas tu apanhas líderes religiosos que não são íntegros. Na política também é a mesma história. Para que o debate possa ser útil, respondendo à sua pergunta, se Venâncio Mondlane devia debater ou não, o primeiro fator para ver um debate saudável é integridade. E agora eu vou diretamente para ser frontal e falar as verdades como deve ser dita. Porque eu não posso estar a dar volta. Já chega, o povo moçambicano precisa de ouvir a verdade. Venâncio Mondlane está a sentar agora com o Chapo para começar um diálogo. A Bíblia diz o seguinte, Jeremias capítulo 6, versículo 13 e 14, falando dos líderes religiosos e os líderes políticos naquele tempo. Eles curam a ferida do meu povo superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Em outras palavras, eu posso apertar a mão, como estou a fazer ali, enquanto o meu sorriso não é um sorriso verdadeiro, é um sorriso falso, é um sorriso fingido, não é um arrependimento verdadeiro e não é uma mudança verdadeira que eu quero. Então, é importante, a Bíblia também diz, poderão andar 2 juntos se não estiverem de acordo. E a Bíblia também diz em Coríntios que não devemos nos pôr num jogo desigual com os incrédulos, porque não existe justiça e injustiça, não andam juntos, não tem como andar juntos. Por que eu estou a dizer isso? Porque para que esse debate seja saudável e possa produzir o fruto que deve produzir, nós temos que ir para a raiz do problema e não lidar com as folhas, como eu sempre digo. Para cada 1000 pessoas que estão lidando com as folhas do mal, existe uma pessoa que está lidando com as raízes. Então nós temos que voltar lá para trás. E esse diálogo não vai ser fácil. É por isso que estou a dizer, alguns estão a dizer, estão esperançosos. Eu também estou, mas tenho a minha cautela. E por quê? Por que eu estou a pôr um ponto de interrogação? Porque, número 1, se esse diálogo vai ser saudável, o Partido Frelimo e o Sr. Chapo têm que reconhecer algumas coisas. Número 1, o Chapo tem que reconhecer que ele não ganhou as eleições. E a minha pergunta é, será que ele vai conseguir fazer isso? Essa é a primeira questão. Será que ele vai ser humilde o suficiente? Então, vamos chamar ele de crente. E se ele é crente, na verdade, ele tem que se reconhecer. Agora, não é preciso ser inteligente para chegar a essa conclusão. Agora, aqui ele está entre a espada e a parede. Queremos ver o tal Jesus que ele diz que ele acredita nele. Quando ele diz que ele faz orações, eu lembro na campanha, quando ele disse que ele fazia orações para Deus lhe dar sabedoria. Está aqui agora um profeta para falar para ti, ouviu? Está aqui o que Deus tem para dizer. O que Deus tem para dizer é que o Senhor não ganhou as eleições, o Senhor Daniel Chapo. Então é a primeira coisa que ele tem que se arrepender dela. Como é que nós sabemos disso? Já passam 2 meses e pouco desde que ele entrou no poder. Ainda não saiu para a rua para conversar com o povo. Isso é uma prova que qualquer bebê compreende. Então não vamos enganar aqui a nos fazer de bebês. Então o Sr. Chapo tem que reconhecer. Agora eu não sei se ele vai reconhecer diante de Venâncio, porque Venâncio também não vai reconhecer. É um governo ilegítimo. Então esse é o primeiro barulho que há de acontecer.
Parece que o senhor Guilherme está para me travar aqui. Não. Deixa-me falar. Estou para intervir. Deixa-me falar. Não posso travar nada. Eu não estou aqui para travar nada. Me convidaram não para vir passear, para vir falar a verdade, correto? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o senhor Chapo não ganhou as eleições. Eu posso provar isso cientificamente em qualquer tribunal. Posso provar que ele não ganhou. Então, isso tem que vir à tona. Segundo, o Partido Frelimo tem que arrepender-se e pedir desculpa ao povo. Okay? Por todas essas atrocidades que eles cometeram. Naquele encontro lá onde eu levantei e fiz barulho, que pensaram alguns que eu estava maluco, uma das razões era por causa disso. Não houve nem uma palavra de desculpa. Até agora eu não vi nenhum comandante da polícia, desculpa, a vir pedir desculpa. Como é que você vai ter um diálogo se você não pode reconhecer, pedir desculpa uma vez só do erro que você está a cometer? Então o Partido Frelimo tem que vir pedir desculpa ao povo, primeiro, pelo roubo, pedir desculpa pelas matanças que fez e pedir desculpa pelos crimes que foram cometidos. Então, sem fazer isso, será um diálogo, mais uma vez, que vamos nos enganar outra vez, não será um diálogo eu sei que alguns estão a começar a ficar desconfortáveis, mas a verdade deixa a gente desconfortável. Mas é minha vez de falar e é isso que eu tinha que dizer. Né? Eu não vim aqui para um passeio, eu não vim aqui para brincadeiras, eu vim para falar a verdade. Né? E entre uma das coisas que nós temos medo é esse, bebês, líderes bebês, têm esse problema. Entende? Tem um problema de ouvir uma opinião diferente da sua. E uma parte que nós precisamos hoje é essa maturidade. As pessoas têm que ser capazes, maduros o suficiente, para engolir discursos duros. Né? Entende? Conflito faz parte do bom relacionamento. Se você vai ver um bom casamento, uma boa família, uma boa escola, uma boa equipa de liderança que nunca discutem, algumas pessoas pensam que é um bom sinal. Não é um bom sinal. As pessoas estão a guardar coisas no seu coração e um dia vai explodir. Então, equipas saudáveis às vezes contradizem-se, mas de uma maneira saudável. Debate, tem que se cuidar para não ser superficial, mas não ser mais um debate. Estou a falar de algo que eu sei. Eu sinto a dor do povo, não estou a filosofar aqui. Estou a falar de coisas que eu passo dia após dia. Está a falar de responsabilizar a polícia. Eu amo aqueles jovens lá. Desde que eu comecei com o meu ministério, eu tenho uma paixão pela juventude. Eu trabalho com jovens. Tocar no jovem é a mesma coisa que tocar a mim. E eu já estive lá e observar os jovens a sofrer nas manifestações. Há uma coisa que o nosso governo está a falhar. É por isso que eu estou a dizer, esse discurso, esse debate aqui, não vai funcionar a não ser que as pessoas lidem com a verdadeira ferida. Vou dar um exemplo das manifestações. Desde o primeiro dia que começaram as manifestações aqui, temos muitos jovens que foram presos e há muita gente que morreu. Isso não é brincadeira. Caros pastores, nós estamos a falar de seres humanos, não estamos a falar de galinhas. Estamos a falar de mais de 300, outros falam de 600 pessoas que foram mortas. Não é brincadeira. E essas pessoas foram mortas na luta por causa dessa injustiça eleitoral. Não é brincadeira isso. Essa é a primeira coisa que eu observei. Segundo, em todas as manifestações estão aqui a prender jovens, chamam de vândalos. Esses jovens eu observei. O senhor Chapo agora foi lá em Cabo Delgado e estava a dizer o quê? Ele disse da boca dele, ele disse isso. Ele disse que mesmo que tenhamos que chorar sangue, nós vamos lutar contra, saiu da boca dele, está gravado, contra as manifestações. Depois ele foi mudar o discurso, tudo bem. E ele disse, estava-se a referir às manifestações violentas. Vamos perdoar. Apesar de que não é isso que ele estava a querer dizer. Ele disse claramente manifestações, não disse manifestações violentas. Ok. São manifestações violentas. Corrigiu. Perfeito. São manifestações. Mas vamos lá seguir atrás. Eu estava nas manifestações. Quase todas. Eu estava lá. Todas as manifestações nunca foram os jovens. Sempre foi a própria polícia a disparar gás lacrimogéneo. Nós estamos a brincar aqui com coisas muito sérias. São mortes, são mães que estão a sofrer. E o nosso governo está a agir de uma maneira injusta. E nós somos líderes espirituais. Estamos calados, estamos a ver isso, estamos a aplaudir, queremos pôr por cima e passar os assuntos. Isso não é brincadeira. Então estão a morrer pessoas por causa disso, dessas injustiças. A pergunta é, se ele diz que vão lutar contra as manifestações violentas, por que todas essas manifestações que aconteceram, eles atacaram se não eram violentas? Então quem é o violento? Quem é o verdadeiro vândalo? O vândalo não são esses miúdos. O vândalo é a própria polícia. O vândalo é o próprio governo que está a provocar. Quem está a matar as pessoas é o governo, não são as pessoas. E nós estamos constantemente ainda a defender essas atrocidades
essas injustiças que estão a acontecer, estamos a dizer, essas pessoas que morreram, mais de 600 pessoas que morreram a lutar pela justiça eleitoral, vamos enterrar. Vou lembrar uma coisa que talvez estão a esquecer vocês. Isso começou nas outras, são várias eleições, desde que as primeiras eleições a fraude existe. Nós estamos diante de um governo ditador. Isto é muito sério, meus irmãos. As pessoas têm medo de falar lá fora. E têm medo de falar por quê? Porque sabem que basta sair fora e falar alguma coisa, é bala com elas. É país para a gente viver, nós temos que viver com medo constantemente, é isso que nós queremos, é esse tipo de país que nós queremos, que enteremos as coisas e passemos por alto e vivamos num país onde somos ameaçados e ficamos calados toda hora. Eu não acredito que é isso que nós queremos. Então nós temos que confrontar essas coisas. Alguém tem que sair e falar a verdade. E dizer, o senhor Chapo agora apareceu nesses últimos dias, o que ele disse? Além de, agora está a falar de diálogo, mas o que ele disse na semana passada? Já descobrimos os rostos dos líderes das manifestações violentas. O que para ele está a falar aquilo para quê? Para ameaçar. Em outras palavras, é um governo que está a governar à força e por intimidação. Nas eleições autárquicas passadas, nós sabemos muito bem. A Frelimo não ganhou em Maputo e não ganhou na Matola. O que é que fez? Transferiram, o Conselho Constitucional violou a lei. E nós estamos a dizer, vamos lá passar, ok. Foi nas autárquicas, passou. Eles violaram a lei e todos nós, aquilo não é roubar, aquilo é levar do dia. Eles transferiram um certo número de eleições, de votos, parece que são 22 mil. Né? O Conselho Constitucional não deve fazer aquilo, mas eles tiraram e devolveram para a Renamo, uma coisa parecida. O povo perguntou, como é que vocês fizeram? Não explicam, não há transparência. Em outras palavras, eles mandam, eles fazem e desfazem. E nós estamos aqui como líderes religiosos, como acadêmicos, estamos a assistir a essas loucuras. E a ditadura vai aumentando cada dia. E depois disso, ok, passou. Agora nessas eleições, pensávamos que não vamos chegar a esse extremo. Nós estamos a ver o Conselho Constitucional, isso não é roubar votos. Eles estão a levar a força e a dizer para o povo o que vocês vão fazer. E nós estamos aqui a aplaudir e a dizer vamos dialogar, vamos passar por alto isso aqui, porque já não podemos fazer nada para mudar. Isso é no vosso paradigma. Vocês estão a dizer que nada pode ser feito. O Conselho Constitucional já decidiu e não pode se mudar. Eu discordo. Não é verdade. E eu quero provar para vocês, havemos de ver o Venâncio fazer a live. Eu não acredito que o Venâncio de sair ali na live para dizer tudo bem, eu já reconheci Chapo como presidente da República. Isso é vossa opinião, não é a opinião do Venâncio. Eu não cheguei de falar isso. Mas sugeriu mais ou menos isso. Não, ele vai, não. Se ele foi lá... Há muita gente que está a assistir e vão entender as coisas de forma errada. Eu só disse que, na minha opinião, se o Venâncio foi para lá, está à procura de alguma solução que vai beneficiar o povo. Eu acredito, na minha opinião, que ele não vai para ali para dizer, ainda que ele saiba que houve fraude eleitoral, eu não acredito que ele vai para ali para dizer tens que sair daí para o sentar. Isso é sua opinião. É minha opinião. Acredito. E é isso que eu estou a dizer. Eu acredito que ele vai para ali para dizer que seja implementado aquilo que ele quer que seja para o povo. Mas uma das coisas é exatamente isso. O povo está a reclamar a restituição da verdade eleitoral. Sim, o senhor moçambicano acompanha o que está nas redes sociais. Eu tenho uma pergunta para você. As pessoas estão a reclamar. Há alguma coisa que pode ser feita hoje que pode mudar a verdade eleitoral? Sim, pode. Me ensina, eu que não entendo bem de política, o que pode ser feito? As manifestações. Continuar com as manifestações? Sim, podem mudar a verdade eleitoral. Pode fazer o Conselho Constitucional? Sim. Tirar Chapo do poder? Sim. Isso pode. É possível? É possível. E é por isso que eu ensino, uma das coisas que eu ensino nas minhas palestras. Não, isso eu não sabia. Eu ensino sobre mudança de paradigmas. Deixa eu mencionar uma coisa. Tem duas razões, vou explicar. Tudo bem. Que devia saber melhor, na verdade, por duas razões. Sim. Primeira razão, mentalmente, e segunda vez, espiritualmente. Okay. Primeiro, como líder espiritual, devia saber melhor. Okay. Que aquilo que para os homens é impossível, para Deus é possível. Espiritualmente falando. Então não devia tapar-nos na cara e dizer não é possível. Mas não, Deus é o Deus dos impossíveis. Eu só sei, mas estou falando constitucionalmente. Sim, vou para lá agora. Sim. Constitucionalmente, também vou falar de paradigmas agora. Sim. Okay. Constitucionalmente. Quando se fala de paradigmas, aquilo que é impossível num paradigma é possível num outro paradigma. E é por isso que o sistema educacional, o que está a fazer o sistema educacional? Não, prova isso momento, deixa-me terminar. Sim. O sistema educacional foi criado e está sendo feito para fazer as pessoas pensarem dessa maneira. Okay. Aceitar coisas que nós não devemos aceitar, porque simplesmente o Conselho Constitucional já pôs um carimbo. É por isso que a igreja, ou Karl Marx, disse acerca dos religiosos e disse que a religião é o ópio do povo. São essas coisas, porque são os líderes religiosos que apoiam o regime com uma teologia errada. Então, quando nós interpretamos a Bíblia mal, entende? Em nome de submetermos à autoridade, explicamos Romanos 13 de maneira errada, é isso que acontece. Os líderes religiosos que eu confrontei naquele dia, sabe o que disseram? Uma senhora levantou, chamou-se de profeta.
E ela disse, Deus escolheu o senhor Daniel Chapo como presidente. Muito obrigado. Talvez terminar dizendo com uma frase que alguém disse certa vez, não se pode melhorar o futuro sem se perturbar o presente. Então, eu gostei do nosso debate hoje, foi quente, e eu queria encorajar mais. O problema é que muitas vezes o tempo é pouco, na verdade, agora debatemos e terminamos. Eu queria encorajar entre nós, pastores e outros líderes, eu gostaria de ter mais encontros desse tipo, onde se debate mesmo com bom tempo, discutimos ideias, discordamos uns aos outros, está a faltar isso. Então precisamos mais disso, mesmo ia dizer também, né, da sociedade civil no sentido geral, é importante que nós possamos debater essas ideias, discordar, né, e nos confrontarmos. E finalmente no que tem a ver com o nosso país, e esse debate, o que eu queria dizer é o seguinte, de novo, esse debate é importante, mas é importante que sejamos profundos e não superficiais. Em outras palavras, vamos tratar todas as coisas, não vamos enterrar nada, dizer que isso aqui já passou. Porque essa história é a velha história, que a Zagaia já disse. Desde as primeiras eleições, rouba-se os votos, entra alguém no poder, pois já não podemos fazer nada, é tarde. E assim sucessivamente. Essas são as quintas eleições, são as quintas eleições, se eu não estou a falhar, e a história é a mesma. Okay? Então, finalmente, quando estamos a dizer, eu gostei da expressão que foi usada aqui, que temos que buscar, a igreja tem que ir pela paz. Mas eu tenho que dizer uma coisa, antes da paz tem que haver justiça, não há justiça, não há paz sem justiça. E muitas vezes nós queremos paz e a paz não é uma coisa incondicional. Temos que ter paz se há justiça. O que interrompe a paz é a falta de justiça social. Então eu encorajo, antes de lutarmos pela paz, igreja, vamos lutar para que haja justiça, porque o que provoca confusão é a injustiça social. Então que haja justiça também e não simplesmente... E finalmente dar um parabéns à minha própria família, minha esposa, meus filhos, que têm sacrificado muito, na verdade, né? E me permitido esse tempo de vir aqui, é porque eles estão lá me atrás, me apoiando e fazendo muito sacrifício por mim. Então um beijo grande, um abraço a toda a minha esposa e a minha família toda.